Oi, meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, vocês já viram aqui no título do vídeo. Eu vou abrir um quadro sobre isso, porque no passado eu já gravei sobre esse assunto. Como eu voltei a procurar ajuda, pensei, vou abrir um quadro no canal, dividir com vocês a minha experiência. Então aqui será o quadro Meu Filho Não Fala. No caso, meus filhos não falam, porque eu tenho 2 filhos. Esse vídeo aqui é só para falar sobre o quadro e também para fazer uma mini apresentação, e os vídeos a seguir serão dando dicas. Eu sei que tem muitas mamães que às vezes não têm condições, não tem tempo, não tem plano de saúde para procurar ajuda para o filho e às vezes o SUS demora demais. Então aqui eu vou compartilhar toda a experiência com os meus filhos com a fono. E eu sei que essas experiências terão várias dicas que eu estarei fazendo com os gêmeos e vocês também poderão fazer com os filhos de vocês. Quero já sanar a dúvida de vocês. Os meus filhos completaram 7 anos. E Glê, tá, mas eles não falam nada? Eles falam, mas eles têm um atraso na fala. Então hoje eles com 7 anos, eles não falam devidamente como uma criança de 7 anos. E já quero adiantar que muitas pessoas novas, quando cai no vídeo, né, nos vídeos antigos que eu falava sobre isso, perguntavam, Glê, mas que tipo de problema eles têm? Eles são autistas? Gente, quero falar uma coisa. Nem todo atraso de fala significa que a criança é autista. Nem todo atraso ao andar significa que a criança é autista, ela é A ou B ou C. Não necessariamente. Pode ser. São características de uma criança autista, ou uma criança isso, ou uma criança aquilo. São. Mas não necessariamente todo mundo que atrasar, toda criança que atrasar a andar é porque é isso. Toda criança que atrasar a falar é porque é aquilo. Nós já fomos ao neuro com as crianças, nós já fomos, essa é a 3ª fono com eles. A primeira a gente chegou a concluir, mas eles eram bem novinhos. A segunda a gente não chegou a concluir porque entrou a pandemia, a gente teve que parar tudo. Então essa é a 3ª, que agora a gente vai engrenar. Então, os meus filhos, eles não são autistas, e se fossem também eu não teria o menor problema de falar pra vocês, até porque isso não é um bicho de 7 cabeças, não é um crime, acontece e tá tudo bem. A gente tem que saber o que a criança tem pra procurar ajuda e solucionar o problema. Então, assim, se você tem uma criança autista, não se sinta inferior, meu Deus, é a pior coisa do mundo, porque não é. A gente tem que tratar aquilo, procurar a solução para aquele problema. Então falo aqui para vocês que se os meus filhos tivessem autismo ou qualquer outra coisa do tipo, eu falaria que numa boa. É porque às vezes algumas pessoas me perguntam e eu falo, não são. Mas as pessoas me perguntam questionando como se eu estivesse escondendo algo. Gente, esse cachorro, ele não fica quieto. Ele tem algum problema. Então, assim, desculpa, mas se eu for esperar esse cachorro parar de latir para poder gravar, eu nunca vou gravar, porque ele late 24 horas por dia. Então, vocês relevem isso, só foca no que eu tô falando, tá? Então, como eu falei pra vocês, os meus filhos, eles não têm autismo, mas se tivesse também eu falaria aqui, compartilharia a minha história com vocês, tá? O atraso de fala, como atraso ao andar ou qualquer outra coisa, pode ser uma junção de muita coisa. Então, é diferente. Por exemplo, vamos supor que você... Vou dar o meu exemplo. Eu tive um tumor no ovário. Era fácil diagnosticar porque eu fui lá, fiz ultrassom, fiz transvaginal, fiz exames e constatou um tumor no meu ovário. Agora, o atraso de fala não tem algo que, vou lá fazer um exame de sangue e vai falar que é por causa disso. Vou dar outro exemplo. O Gustavo, ele é alérgico a pelo de gato. A gente foi no laboratório, levamos os dois fizeram exames e saiu um questionário, um diagnóstico do que eles tinham alergia. Então, vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dar como exemplo? Esse atraso de fala, do meu, do seu, da vizinha ou de qualquer filho, é diferente porque você não consegue fazer um exame e ter o diagnóstico 100%. Tipo, ele tem um atraso na fala porque ele é prematuro. Ou ele tem um atraso na fala porque ele caiu da cama. Não tem como saber, ter certeza. Então pode ser uma junção de muita coisa. Então vou apresentar aqui o que pode ser, né? Pode ser uma das coisas que eu vou falar ou pode ser todas elas juntas. Bom, Gustavo e Matheus, eles são gêmeos, eles nasceram em 2014 e hoje eles têm 7 anos, 2021. Vai que você tá assistindo, 2022, 2003, 2040, sei lá.
Então eles têm 7 anos hoje, eles falam, porém eles não falam da forma que uma criança de 7 anos fala. Às vezes eles trocam a letra, eles têm um pouquinho a língua presa, e às vezes eles falam um pouquinho embolado, meio rápido, não dá pra entender, mas eles falam desse jeito. Bom, então vou voltar lá em 2014, recapitular tudo para falar para vocês coisas que aconteceram que pode ser que ocasionou esse atraso na fala deles, tá? Bom, eu engravidei em 2013, eu tinha 23 anos quando eu engravidei. Com 2 meses e meio de gestação, eu descobri um tumor no meu lado direito do ovário. Isso já tem história contando o relato, né? Mas eu vou dar uma resumida aqui só para vocês entenderem. Mas se vocês quiserem se aprofundar e saber melhor como foi o passo a passo, como que aconteceu, relato de parto e tudo mais, tem tudo vídeo relatando tudo aqui no meu canal. Mas só para dar uma resumida. Com 2 meses e meio de gestação, eu descobri um tumor no meu ovário direito e ele já estava com 13 centímetros. Eu tive que passar por uma cirurgia, sim, eu passei por uma cirurgia gestante, onde foi retirado o meu ovário e minha trompa do lado direito. Pode ser que essa cirurgia tenha afetado alguma coisa? Não sei, pode ser, talvez. Não entendo de medicina. A única coisa que eu sei é que não se opera gestante, só se opera em último caso de urgência, que foi o meu. Porque é muito arriscado operar uma gestante. Então, assim, pode ser que talvez isso tenha uma parcelinha de culpa? Não saberemos. Enfim, então com esses 2 meses e meio, eu já passei por esse sufoco, ó. Aí, o que acontece? Durante a minha gestação, eu tive uma gestação muito conturbada. Muito estressante, onde eu chorava todas as madrugadas por conta da minha cirurgia. Não, porque a minha cirurgia foi o de menos, é isso. Então eu fiz a cirurgia, me recuperei, tomei o Tragestan, né, porque era com 2 meses e meio que eu fiz a cirurgia, então eu tomei o Tragestan até os 3 meses para não sofrer um possível aborto. E depois, graças a Deus, em relação à saúde dos meus filhos, dos bebezinhos dentro da minha barriga, a minha saúde foi tranquilamente. Porém, eu tive uma gestação muito conturbada, muito estressante, muito... Mas também não vem ao caso, né, porque envolve terceiros, então assim, deixa de lado. Mas também isso pode ter uma parcelinha de culpa, porque eu tive uma gestação que... Só Jesus na causa, só misericórdia, só na misericórdia mesmo. Ok, então teve isso também. E aí, os meus filhos, eles nasceram com 8 meses, eles nasceram prematuros. Vocês estão vendo que tá tendo um acúmulo de muita coisa? Tá virando uma bola de neve? Pois é. Eles nasceram com 8 meses, eles foram para incubadora e aí eles ficaram 11 dias internados. Então tem essa questão também deles serem prematuros. Outra coisa muito importante que a fono falou, essa última fono que eu conversei, ela perguntou se eu amamentei eles. E não, gente, eu não amamentei eles, porque eles ficaram internados 11 dias. O Gustavo, ele nasceu com 2,5 kg e o Matheus com 1,9 kg. E quem é mamãe sabe que o bebê sai, ele desincha, ele, né, perde os líquidos, então ele dá uma murchadinha, fica mais magrinho. Então aí o Gustavo de 2,5 kg, ele desinchou e foi para 1,9 kg. O Matheus de 1,9 kg, que ele nasceu, ele desinchou e foi para 1,7 kg. Na UTI, eles só liberam criança com 1,9 kg, o mínimo. Ou seja, o Matheus já não podia sair da UTI porque ele estava com 1,7 kg. O Gustavo, ele tinha de 2,500, ele foi para 1,900, porém ele ainda não tinha liberação para ir para casa porque o Gustavo deu baixa hipoglicemia. Então talvez pode, né, ter uma parcelinha de culpa, talvez. E aí o que aconteceu? Eles ficaram 11 dias internados. Aí eu ia no hospital, gente, eu vivia no hospital, só que quem é mãe de UTI sabe que você não pode ficar 24 horas com a criança, você tem horário de visita. Numa dessas visitas, a pediatra conversou comigo, explicou o caso do Gustavo, que ele tinha 1,900, poderia ser liberado para ir para casa, porém, por conta da baixa hipoglicemia, ele tinha que ficar na UTI. O Matheus já estava tudo bem, porém o peso dele estava abaixo do que era possível para ser liberado. Que ao invés de estar com 1,900, ele estava com 1,700 porque ele tinha desinchado. Então, quando ele batesse a meta de 1,900 kg, aí ele seria liberado. E aí ela falou comigo, porque eu perguntei se eu poderia amamentá-los e tudo mais, e aí ela me aconselhou o seguinte, que não me aconselharia amamentá-los, porque de duas uma. Por eles fazerem muita força para sugar, né, o peito,
De duas uma. Ou eles iriam perder o peso, e aí ia demorar, o processo seria longo até eles conseguirem o peso ideal para serem libertos daquela UTI. Então eles iam ficar emagrecendo, ou ia manter o equilíbrio, tipo, engorda um pouquinho, emagrece, engorda, emagrece, ia ficar naquela balança. Ou seja, ia demorar também para eles irem para casa. E aí eu achei, ela falando isso, eu não entendo, mas o que ela falou tem sentido, teve sentido pra mim na época, e pensando agora também é verdade, né? Tipo, a criancinha fazendo força, sugando, talvez emagreça mesmo. Como eu não sou dessa área, eu não entendo, eu não sei se é verdade o que ela disse, mas enfim, fez muito sentido pra mim, então eu achei melhor não amamentá-los mesmo, porque tudo que eu mais queria era ver os meus filhos fora daquela UTI, porque os dias iam se passando, parecia uma eternidade. E aí meu maior medo era deles pegarem uma bactéria generalizada. Então só quem é mãe de UTI sabe o medo, o coração na boca, a gente fica montanha-russa. Deixa eu só contar uma historinha para vocês, quem é mãe de UTI vai se identificar. A gente tinha horas de visita. Não lembro agora o horário certo, mas eu vou falar um horário aleatório só para vocês entenderem. Sei lá, 2 horas o horário, 2 horas da tarde o horário de visita era liberado. Chegava eu e o Ricardo lá meia hora antes, 1h30 a gente já tava lá num banco na frente da UTI. Aí a gente sentava as mãezinhas assim, ia mãe, pai, no banquinho na frente da UTI. Beleza, 1h30, 1h35, 1h40, 1h45, dava 2 horas. E aí tinha dias que chegava 2 horas e ninguém abria, a enfermeira não abria a porta pra gente poder entrar, pra ver os nossos bebês. E aí, coração na mão, todas as mães com os olhos regalados deste tamanho, ninguém vinha falar nada, e dava 2 horas, 2h15, 2h20, 2h30, 2h40. E aí passava uma enfermeira, todo mundo, o que tá acontecendo lá dentro, o que tá acontecendo? E a enfermeira só falava o seguinte, bem fria e calculista, mas eu acho que eles já estão acostumados com isso, né? É que a gente que não tá acostumado nesse ambiente, a gente fica com o coração na mão. Mas, poxa, eles deveriam pensar, né? São mães de bebezinhos que estão na UTI. Poxa, deixa eu falar certinho, mas enfim. A enfermeira só falava assim, está tendo um procedimento lá dentro. E ela entrava. Ah, pra quê? Quando ela falava isso, todo mundo, ai meu Deus, é meu filho, não, meu Deus, ai meu filho, aconteceu alguma coisa, meu filho piorou, meu filho não sei o quê. Todo mundo pensava que era o filho, né? Eu pensava que eram os meus, a fulana pensava que era o dela, e era assim, um desespero. Aí quando liberava, a gente descobria que era apenas uma limpeza na UTI. Enfermeiras, por favor, nas próximas mães, para as mamães, falem, a gente tá limpando a UTI, fica calma, tranquilas. Por favor, porque o nosso coração vai na mão. Vai na mão, vai na boca, vai em tudo que é lugar. Beleza. Aí passavam alguns dias, acontecia a mesma coisa. Tinha um atraso, e aí passava uma enfermeira, falava que estava acontecendo um procedimento lá atrás, mas aí a gente ficava tranquila, falando, não, vai ser igual o outro dia, tá tendo só uma limpeza. Não, a gente falava, não, agora é com meu filho. Meu Deus do céu, aquele dia foi a limpeza, mas agora eu tenho certeza que é com meu filho. Sempre assim, quem é mãe de UTI sabe muito bem o que eu tô falando. Ou seja, meu coração sempre ficava na boca, eu não conseguia ficar sossegada, eu só tinha o pensamento de eu quero tirá-los daqui, eu quero levá-los para casa, Deus me livre eles pegarem uma bactéria generalizada, alguma doença, tipo, hospital é um lugar com um monte de bactéria, com um monte de doença, com um monte de tudo, então um bebezinho, sem imunidade nenhuma, para pegar uma coisa é um palito, né? Então, quando a pediatra falou assim, aconselho a não amamentá-los para eles ganharem peso logo, para eles irem para casa. Eu, beleza, ótimo. Então, eles foram acostumados na chuquinha. A questão da amamentação é muito importante, não só por conta da saúde do bebê, mas também ajuda a fortalecer o maxilar do bebê. Então, assim, se você tem condições, se você pode, se você tem uma saúde mental boa, se dá tudo bem, amamente o seu bebê pela saúde e por todo o resto de benefício que vai trazer ao seu filho. Mas se por acaso, por uma questão de destino, alguma coisa fez com que você não pudesse amamentar o seu filho, não se culpe, não se sinta a pior mulher do mundo, a pior mãe do mundo, tá tudo bem. Se você pode, ok, faça o seu papel de mãe. Mas se você não pode, tá tudo bem, seu papel de mãe também será concluído com sucesso. Igual eu não amamentei os meus filhos, eu não me arrependo porque eu fiz isso pensando no melhor para eles.
E eu sei que não deu. Eu tentei, mas não deu. As circunstâncias não favoreceram para isso e eu não me culpo de forma alguma, eu jamais me culpei por conta disso. Então não se culpe. Se você conseguir bem, mas se você não conseguir bem também, tenha certeza que você será a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Bom, então eles foram acostumados a chuquinha e criança, bebezinho não é bobo nem nada, bobo é a gente achando que bebezinho é bobo, né? Eles foram acostumados com fácil, que era só colocar na boca e já esguichava leite, beleza. Com 11 dias eles foram para casa. Amamentei? Não amamentei. Por quê? Tentei. Até os 5 meses e meio eu sempre dava o peitinho para as crianças. Só que eu dava simbolicamente. Eu colocava a criança aqui, o bebezinho aqui, 1, 2, colocava aqui, eles não ficavam nem 1, 2 minutos. Tentava chupar, via que tinha que fazer força. Na cabecinha deles, eu acho que eles pensavam, ué, mas cadê aquele peitinho que esguicha leite? Aqui eu tenho que ficar fazendo força? Aí o que acontecia? Não ficava nem 1, 2 minutos, berrava, parecendo um bezerro desmamado, berrava, chorava, eu tentava e não queria, e ficava se esperneando, e eu tentava, aí eu já ia pra chuquinha. Então, durante 5 meses e meio, eu sempre dei o peito, mas de forma simbólica. Então, ficava 1, 2 minutinhos, depois berrava, queria chuquinha, não queria mais chegar aqui perto, eu colocava em um e colocava no outro. Então, vocês conseguiram ver o tanto de coisa que aconteceu durante a minha gestação até o nascimento deles? Então, tem a questão também que eles são gêmeos, eu já tinha ouvido falar de outras fonos também sobre isso, que os gêmeos, quando eles são bem menorzinhos, eles não têm muita preocupação em querer aprender a falar a nossa língua. Porque eles falam, eles se entendem, os dois estão juntos, unidos. Então já tinham me falado sobre isso, sobre gêmeos ter a própria linguagem. Então vocês conseguem ver uma junção de muita coisa que aconteceu, que pode ter ocasionado o atraso na fala deles. Eles têm também um pouquinho a língua presa, que a fono falou que a gente vai tratar, fortalecer a língua, senão tem que fazer um cortinho assim. Mas enfim, é uma junção de muita coisa. Fiz aqui a apresentação para vocês para começar esse novo quadro. Vou trazer várias dicas, tudo que a fono for falando pra gente fazer, eu venho falar para vocês também. Eu espero muito contar com vocês nesse quadro, espero muito ajudar muitas mamães aqui também. E a minha dica é, não se desespere. Se desesperar, não vai resolver teu problema. O problema tá lá, a gente tem que ir atrás de uma solução. Eu estou aqui para ajudar no que eu posso também. Eu sou inexperiente, eu não sou profissional da área, mas tudo que eu for aprendendo e fazendo com os meus, eu vou vir aqui e passar para vocês também fazerem com os filhos de vocês, tá bom? Bom, sobre esse quadro, eu vou deixar uma playlist aqui só sobre Meu Filho Não Fala, para vocês, caso vocês percam algum vídeo, para vocês irem na playlist e aí vocês vão ver todo o passo a passo, toda a historinha, tudo que aconteceu, a evolução e tudo mais, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal quem ainda não for inscrito, me seguir lá no Instagram, que eu estou em tempo real com vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!